De um lado, o coach, do outro lado, o pastor. As palavras mudam, só que a lógica permanece a mesma. Você está sofrendo, o problema está em você. E se a história estiver escondendo algo muito maior do que essa simplificação? Eu sei que muita gente aí de cara está pensando agora. Tá, você falou dos coaches, do pastor, só que isso aí ajuda muita gente. É verdade, ajuda mesmo. E talvez esse seja o ponto mais importante desse vídeo. Porque as pessoas que acreditam em coaches e em pastores oportunistas não são simplesmente trouxas sendo enganados, como muitos ateus aí na internet acusam. Os discursos de coaches e pastores oportunistas funcionam porque eles vão de encontro a necessidades humanas muito reais. Pense aí em alguém que está desempregado. Alguém que está afogado em dívidas. Uma mãe, talvez solteira ou abandonada pelo marido, que não sabe como é que vai conseguir fechar as contas do fim do mês. Então, quando aparece uma mensagem dizendo que existe esperança, é natural que essa mensagem seja ouvida. Quem não quer acreditar que dias melhores podem chegar? E o problema, gente, não está na esperança. O problema começa quando a esperança prometida vem acompanhada com uma explicação falaciosa sobre o fracasso das pessoas. Porque se o sucesso seria a única prova de uma bênção divina, o que explica tanta gente com fé que roga e pede a Deus, mas continuam sofrendo? Se você venceu, foi porque você acreditou, mas aí se você fracassou, não é uma simples falta de bênção. É na verdade porque você não acreditou o suficiente, você não pediu o suficiente. Então você percebe o que está acontecendo aqui? A pobreza deixa de ser um problema social, estrutural, a desigualdade que as pessoas experimentam deixam de ser uma questão econômica e tudo é empurrado para dentro do indivíduo. A culpa do fracasso passa a morar na consciência de quem sofre. E a partir daí você vai ter milhões de pessoas travando uma guerra invisível, espiritual, contra essa tal falta de fé, contra uma maldição. Enquanto isso acontece, as estruturas concretas, reais, que produzem essa realidade, permanecem praticamente invisíveis e imperceptíveis. Você continua trabalhando, se esforçando, correndo, só que a linha de chegada parece cada vez mais se afastar. Então a gente precisa entender qual a lógica por trás disso e por que ela é tão poderosa. Pastores e coaches não são uma invenção nova. A função que eles desempenham existe há milênios. Se a gente olhar para trás, para as primeiras civilizações, a gente descobre que o primeiro templo do mundo não nasceu para ser apenas um lugar de oração. Os templos religiosos eram também um lugar de administração de riquezas e poder. Mas antes da gente avançar, para quem não me conhece, eu sou o Matheus Panta, sou educador social, professor de filosofia. Já peço, deixa o like, inscreva-se aqui no Panta Rei, vem fazer parte da Comuna Panta, nossa comunidade filosófica que eu tô criando, um espaço pra gente refletir, dividir, interagir. São vários projetos aí no futuro e um deles é o Clube de Leitura, onde você vai poder aprofundar cada um desses temas que a gente está abordando nesse e em outros vídeos do canal. A gente vai visitar os autores consagrados da filosofia, da história, da ciência e da religião. Então bora trilhar esse caminho na Comuna Panta. Link na descrição e no comentário fixado. Mas voltando, vamos fazer um exercício imaginativo. Imagina que você nasceu há milhares de anos. Não existe internet, não existe ciência moderna, não existe previsão do tempo. Numa realidade assim, uma simples seca pode destruir a colheita da sua família. Meses de esforço e trabalho jogados fora. Uma simples doença pode matar seus filhos, seus parentes, seus pais. Um raio pode incendiar sua casa. Então, como explicar essa natureza tão violenta e um mundo tão caótico? É nesse contexto que nasce a religião, que nasce um olhar místico para a realidade. Ela não surge como uma simples ferramenta de manipulação, ela surge como uma tentativa profundamente humana de criar sentido diante do desconhecido, uma forma de se sentir seguro diante do medo dessa violência da natureza. As evidências arqueológicas mostram que muito antes de existirem reis e estados organizados, os seres humanos já realizavam rituais, enterravam seus mortos, colocavam ali objetos simbólicos e desenvolviam formas diversas de espiritualidade. O sagrado, a busca transcendente de uma explicação, ajudava a enfrentar o medo diante do caos, a morte, a incerteza, o sofrimento. Então, durante muito tempo, a religião funcionou principalmente como um mecanismo de coesão social. Ela unia o grupo, ajudava a se organizar as primeiras comunidades humanas. Até que então, acontece uma transformação decisiva. Surge a agricultura, os agrupamentos começam a crescer e se transformar em cidades complexas e surge o excedente econômico, ou seja, a sobra daquilo que se produzia. O futuro começa a ser planejado. Pela primeira vez, algumas pessoas passam a controlar muito mais recursos do que as outras. Surge assim a desigualdade. E quando ela surge, surge também uma necessidade nova. A necessidade dessas pessoas que se apropriam de mais recursos justificar porque elas podem se apropriar. Porque que elas têm o poder
de controlar esses recursos, de organizar e planejar o futuro da sociedade, e outras pessoas não têm. Por que a maioria das pessoas agora está trabalhando, produzindo esse excedente, e uma minoria está gerenciando e desfrutando muito mais dessa riqueza? Os arqueólogos conseguiram observar isso através dos grandes templos das primeiras civilizações. Como eu disse, esses templos não eram apenas locais religiosos de oração. Eles serviam também para armazenar alimentos, controlar tributos, eles organizavam o trabalho e administravam a riqueza. Em muitos casos, esses centros então eram religiosos, econômicos e políticos ao mesmo tempo. O sagrado deixava de ser apenas uma experiência comunitária, passava a ser parte da própria estrutura de poder. E é desses fatos que surge uma ideia extremamente útil para qualquer elite, para qualquer classe dominante. A ideia de que a ordem social foi criada pelos deuses. Então a desigualdade passa a ser justificada como uma vontade divina. E se ela é uma vontade divina, quem ousaria questioná-la? Ao longo da história, esse mecanismo aparece repetidamente. Na antiguidade, diferentes governantes utilizaram cultos religiosos para reforçar sua autoridade. Na Idade Média, reis governavam por direito divino. Tinham a Igreja Católica e o Papa como legitimadores. O camponês trabalhava, o nobre mandava, o clero legitimava, e tudo isso era apresentado como parte de uma vontade ou de um plano divino. Questionar essa hierarquia não era apenas um ato político, era uma rebelião contra a própria vontade de Deus, era uma heresia. Mas a história não para. Quando surge o capitalismo, a ideia continua a mesma, o que se muda é a roupagem. Agora, no capitalismo já não basta você nascer numa família certa, ou seja, você ser da nobreza. Agora a virtude passa a ser a medida do trabalho, pela disciplina e pela capacidade de acumular riqueza. O sociólogo Max Weber observou esse fenômeno ao estudar a ética protestante. Inclusive, ele escreveu um livro sobre isso. A prosperidade começa a ser interpretada como um sinal de mérito moral. A riqueza deixa de parecer um privilégio. A riqueza é sinal de graça, de bênção. E aí a gente chega nos tempos presentes, no capitalismo dos aplicativos, da uberização, da insegurança permanente. Mais uma vez, o discurso se atualiza. Hoje, a prosperidade não aparece apenas como uma consequência de bênção. Ela é vendida como prova da bênção. Se alguém está no topo é porque merece estar lá. A meritocracia divina é o anestésico perfeito para ocultar a exploração real. Mas aqui eu preciso fazer uma pausa, porque seria muito fácil a gente transformar essa discussão em um ataque à fé das pessoas. Porque quando Karl Marx escreveu a famosa frase onde ele diz que a religião seria o ópio do povo, muita gente interpreta aquilo ali como um insulto. Seria como se ele estivesse chamando os trabalhadores religiosos de burros, ignorantes. Marx também escreveu que a religião seria o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração. E isso muda tudo, porque ele não estava apenas tentando interpretar a religião, ele estava tentando entender as causas do sofrimento humano e como a religião é o amparo para essas dores. Então pensa nos dias de hoje, um motorista de aplicativo que trabalha aí 14 horas por dia. Uma mulher que enfrenta uma jornada dupla, né? Muitas vezes ela cuida da casa dos outros, cuida dos filhos dos outros e chega em casa tem que fazer o mesmo para os seus filhos e para sua casa. Pensem em quem vive constantemente preocupado com o aluguel, com a dívida, com o desemprego ali batendo na porta. Para essas pessoas a igreja muitas vezes não é apenas um lugar de culto. É o apoio que encontra na comunidade, é o acolhimento, é a esperança. É sentir um alívio, o pertencimento. É olhar para fora do mundo e ter esperança num transcendente, porque o mundo aqui parece já não fazer sentido. Isso é a pergunta central para esse vídeo aqui. Não é se Deus existe ou não. Claro, a gente gosta de falar sobre isso no canal também, mas aqui o ponto não é sobre a fé da pessoa. A verdadeira questão aqui é outra. O que acontece quando uma experiência humana legítima, capaz de oferecer um sentimento de esperança, acolhimento, passa a ser utilizada para justificar desigualdades e esconder as causas concretas de tanto sofrimento? O que acontece quando a fé esconde os nossos dominadores? Então, talvez a pergunta mais importante seja: sua fé está ajudando você a compreender o mundo, ou a sua fé está sendo usada para impedir que você enxergue o que realmente acontece em torno de você e o que realmente atinge a sua vida? Sim, a fé pode ser abrigo, pode ser consolo, pode ser comunidade, esperança, mas nenhuma dessas coisas deveria ser usada para te convencer que a injustiça é uma coisa natural. Afinal, as desigualdades que organizam a nossa sociedade não foram criadas por Deus. Foram construídas pelos seres humanos. E tudo aquilo que é construído pelos seres humanos pode também ser transformado por eles. Se esse vídeo te fez pensar, me conta aqui nos comentários. Você já se sentiu culpado por dificuldades que talvez fossem maiores do que você? Já viu alguém próximo de você carregando esse peso? Deixa aqui embaixo, eu quero ler e saber da sua experiência. Se você gosta desse tipo de reflexão, reforçando, inscreva-se aqui no Pantarrei, que a conversa sobre isso está só começando. Valeu, companheiro de dever, por chegar até o final. Não se esqueça de conhecer a Comuna Panta e a gente se vê num próximo vídeo.